distantes, as bênçãos, os caminhos estão perdidos e vazios. Quantas pessoas talvez nesse momento que gostariam de ter uma oportunidade de estar aqui louvando, são em sã consciência, com o corpo físico saudável e não estão numa cama, numa enfermaria, estão sofrendo por diversas consequências na vida que muitas vezes o inimigo os levou e não deu a oportunidade de voltar a adorar e louvar fisicamente diante do altar do Senhor. Por isso, nesta manhã, nós queremos agradecer a Jesus por nós estarmos aqui com a família, reunidos para prestar esse culto adorável ao Senhor, porque Ele é o único e nós somos divinamente criados por Deus Pai, que Ele nos mandou o Filho dele para nos reconciliar, nos pedir perdão dos nossos pecados, para um dia nós estarmos junto com Ele, adorando e louvando o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você que tem a Bíblia, nós hoje estamos preparados para esta mensagem de João, capítulo 8. Você pode acompanhar de diversas formas. Capítulo 8 de João, versículo 12. Essa palavra fala fortemente. Deus nos pede para que, através de Jesus Cristo, nós mencionamos ela para o nosso fortalecimento espiritual nesta manhã. A palavra de Deus é soprada pelo Espírito Santo, não tem razão de homem, ela é por Deus e ela nos ensina a viver a vida dos nossos caminhos. Por isso, em João 8, capítulo 8, versículo 12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida eterna. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, e eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntou: Onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: Vocês conhecem a mim e nem a meu Pai. Vocês não conhecem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Glórias a Deus. Diga glórias a Deus, irmão. Podem se sentar. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela é forte. E ela sempre traz algo diferente em nós. Todos os dias que nós mencionamos ela, todos os dias quando nós lemos a palavra do Senhor, ela sempre nos traz uma mensagem diferente através do Espírito Santo. E ela nos fortifica e nos engrandece. Mas eu, no meu entender, todos os dias nós cristãos precisamos ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos orando e glorificando o nome de Jesus. E Ele precisa estar dentro dos nossos corações. Jesus é a nossa ponte,
aonde nós estaremos um dia com Ele na parte celestial. Por isso, nós, seres criados por Deus, abençoados por Deus, nós precisamos entender que os confrontos espirituais do dia a dia nós vamos ter sempre. Há propósitos que Deus prepara em nossas vidas, talvez nós não entendemos ainda tão cedo, mas no passar dos nossos caminhos, nós vamos amadurecendo espiritualmente e Deus vai falando em nossa consciência, nós vamos criando mais maturidade na nossa fé e no amor a Cristo. Nós cristãos, muitas vezes, criamos as dúvidas dentro da nossa consciência, do nosso coração, do nosso centro espiritual, aonde nós não deveríamos. Porque muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma e esquecemos que o mover de Deus é certo, é correto. Deus está junto de nós. Deus soprou o Espírito, uma parte dele está em nós. Deus se separa de nós quando nós pecamos, cometemos os nossos pecados, quando nós criamos essas dúvidas que eu falei, é sinal que Deus não está já operando em nós. Podemos ainda ter um pouco de Jesus Cristo, mas a nossa fé ela começa a ficar em dúvida. Põe em dúvida aquilo que muitas vezes nós não queremos fazer através dos nossos próprios pensamentos. Os pensamentos nossos nos elevam fora da curva, ou seja, ela tira fora da bênção que Deus quer nos proporcionar. Nós temos muito disso. E a palavra do Senhor, a palavra de Jesus aqui falando para os fariseus, que sempre foi, e aquele tempo era um grupo, uma seita, né, que viviam as atividades religiosas, né, que não condizia com a lei de Moisés, da primeira aliança, então nada valia. Então surgiu um profeta para eles ali no meio, chamado o nome de Jesus, onde fazia quebrava todas aquelas barreiras que aconteciam, que por eles na sociedade não era correto. Então ele seguiu aqui a primeira lei de Moisés e do nada surge um profeta chamado Jesus, então fazendo milagres, colocando seu ministério, curando paralíticos, fazendo coisas que eles naquele momento não tinham condições de fazer através de Deus. Para eles foi um baque, assim, uma coisa que chocou eles. Mas eles estavam cegamente espiritualmente. Eles não entendiam o que estava acontecendo no meio deles. Por isso eles vinham e questionavam Jesus Cristo. E muitas vezes, enquanto eles faziam o questionamento, Jesus conseguia fazer a pregação dele no meio daquelas pessoas e quebrar todas as barreiras que o inimigo colocava na memória deles. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos de Jesus Cristo, eu, certamente, como pregador nesse momento, eu tenho certeza que todos amam Jesus. Todos sabem que Jesus é a porta final. Nós não temos uma outra saída, um outro Deus sobre esta terra. Está bem claro que Jesus é o nosso Salvador. Amém? E Ele cumpriu a sua justiça, derramou o sangue e não murmurou jamais uma palavra. Por isso, meus irmãos, nós vivemos um tempo onde nunca houve tanta informação em nossa memória. Hoje, dificilmente você consegue acompanhar as informações que estão acontecendo globalmente. Mal, a gente consegue pegar algumas mais importantes, porque também nós temos os compromissos nossos aqui sobre esta terra. Mas informação é o que não falta sobre nós. E ao mesmo tempo, eu também digo e afirmo,
nunca houve tanta escuridão. Nunca houve tantas pessoas perdidas neste mundo. Tantas pessoas cegas espiritualmente, tantas pessoas imaduras sobre esta terra. Tantas pessoas confusas, perdidas, sem direção sobre esta terra. Mas a palavra de Deus, ela nos traz fortemente, meus irmãos, nos traz de volta para o caminho onde nós devemos caminhar. Quantas pessoas não sabem nem aonde estão caminhando, para onde estão indo. Mas nós que sabemos e lemos a palavra do Senhor, nós precisamos entender aquele propósito que Deus preparou, aquelas bênçãos que Deus preparou sobre a nossa vida, para cada um. Cada um tem um caminho a ser seguido. Muitas vezes as dificuldades que aparecem em nossas vidas, meus irmãos, não é Deus, é de nós mesmos, são erros nossos mesmos, porque nós não aprendemos a confiar inteiramente no Senhor. Essa é a verdade. Não que eu queira colocar assim de um jeito forçado, mas nós não podemos achar que a gente sabe tudo, meus irmãos. Nós precisamos nos deleitar e precisamos contar com a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que é o que nos acompanha todos os dias, nos consolando, nos instruindo, nos dando o discernimento dos caminhos que nós devemos pegar, mas sempre posicionado em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, o pior de tudo é aquela escuridão que está dentro, muitas vezes, das pessoas, dos filhos de Deus. Talvez não é a falta de luz, mas que está ao redor. Nesse momento nós estamos enxergando, estamos com os nossos olhos enxergando, está claro, nós enxergamos, mas eu quero falar da escuridão espiritual que mora muitas vezes dentro de cada um. Talvez não é por você ter dinheiro, por você ter carro, por você ter status, por você ter seguidores, por você ter amigos, mas ainda assim as pessoas continuam perdidas, continuam na escuridão da alma. Por isso, meus irmãos, no contexto aqui da mensagem, onde Jesus fala, ele levanta e fala algo poderoso para cada um de nós. E nós precisamos estar sempre acertados no alvo, que é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Por isso Jesus diz bem claro, diz aqui para os fariseus, mas diz hoje para mim e para você: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Está escrito lá em João. Não é apenas uma frase bonita, meus irmãos. Uma frase, mas sim uma frase, uma construção de frases que chama a nossa atenção e nos direciona para o caminho de Jesus. E por isso, nesta manhã, meu irmão e minha irmã, não é uma declaração de autoridade, não é muitas vezes uma convocação, mas é, meu irmão e minha irmã, que você precisa saber dividir aquilo que está entre a luz e que está entre as trevas. Muitas vezes nós acabamos misturando essas duas palavras e acabamos nos direcionando para um lugar de perdição. Por isso, nós precisamos ter o temor santo dentro de nós. Quantas pessoas hoje não têm esse temor santo e acaba achando que pode fazer, que está tudo certo? Mas para o homem pode, mas para Jesus Cristo não. Então hoje nós precisamos estar adorando e louvando, saber e dando honra ao nosso Pai, que é glorificado, Jesus, o Filho glorificado, esse Filho que Deus nos deu para dar mais uma oportunidade a nós, quando nós erramos, falhamos com nossos irmãos, possamos nos reconciliar na presença dele.
pedir perdão dos nossos pecados. Glórias a Deus. Por isso andamos na luz de Jesus Cristo. A família precisa estar construída no caminho de Jesus Cristo. A família precisa estar congregando a palavra do Senhor no templo. Por isso aqui tudo é um aprendizado. Isso que nós estamos aqui fazendo, sabemos que faremos na parte celestial. Deus nos prepara. Esse tempo que Deus nos deu a oportunidade de crescer, de amadurecer e de ficar mais velhos, é porque Deus já está nos preparando para a nossa entrada junto dele na parte celestial. A nossa vida tem continuidade com Jesus, mas para aquele ímpio que não quer seguir, não quer renunciar àquilo que é santo, estará no fim da linha. Mas não é por falta de oportunidade, não é por mim, muitas vezes não é por você, porque a gente semeia a palavra do Senhor. Mas a gente não pode arrastar, forçar, porque o convencimento a gente sabe que é através do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai convencer. Nós precisamos semear a palavra de Deus, testemunhar o amor de Jesus e as maravilhas que Ele faz na minha e na tua vida. Glórias a Deus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, que é uma expressão absoluta de autoridade, meu irmão. E ele diz bem assim, na mensagem está escrito, ele não diz, eu tenho a luz. É isso que nós precisamos entender. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ou seja, nós temos que estar centrados na palavra do Senhor. Ele não aponta o caminho. Ele já é o caminho iluminado para mim e para você. Ele não oferece uma clareza parcial. Ele é totalmente revelado para nós. É isso que nós precisamos de entender. Muitas vezes Jesus é somente uma opção na vida de muitas pessoas, de muitos irmãos. Não é, meu irmão. Jesus é a única saída das trevas, da escuridão. É Jesus Cristo. Nós sabemos que todas as Escrituras estão apontadas para Jesus. Se nós olharmos e lermos bem devagarinho, nós vemos que todos já anunciavam a vinda de Jesus Cristo. E agora, então, nós já anunciamos, e a palavra aqui do Novo Testamento já anuncia a vinda novamente de Jesus Cristo sobre nós. Glórias a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, aqui nós estamos em poucas pessoas, mas só Deus sabe o que está passando por trás de você. É Ele que tem essa autoridade de saber o que se passa nos pensamentos e aquilo que está sobre a tua alma. Somente Ele pode purificar do pecado. É Jesus Cristo que pode reconciliar na presença, você com Ele, na presença dEle. Muitas pessoas querem um pouco de Jesus, mas continuam vivendo em áreas escuras da vida. Pecados escondidos, vida dupla, ali fora, meus irmãos, falta de compromisso com a obra do Senhor. Não existe meia luz para o reino de Deus. Ou você vive inteiramente para o reino de Deus, ou você está na escuridão do teu espírito. Por isso, meus irmãos, as trevas, elas pode ser uma palavra forte, mas ela nos diz muita coisa para mim e para você. Eu já falei, quando testemunhei, quando foi sexta-feira, nós tivemos outro velório da família, né? Toda sexta é um velório. Um mais chocante, outro menos, mas todos é um velório. Graças a Deus, faz parte, está ali ramificado na família. Mas
a gente sente demais. Uma pessoa me perguntou assim, como que você, naquele momento que você estava numa enfermaria ali para fazer um procedimento, e talvez todas as pessoas falaram para você no final que aquele momento que você estava vivendo foi dito para que você se entregasse para Jesus Cristo, né? E talvez você não voltasse. E claro que a gente fica tão chocado com isso, né? Que a gente não quer partir, ninguém quer sair. Mesmo que aqui tenha tantas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, mas é bom de viver. Deus tinha preparado diferente, mas a justiça, o homem quebrou a justiça, corrompeu a justiça de Deus. Deus tem um outro projeto, então, que é esse que nós estamos vivendo. Então, a escuridão, naquele momento que eu passei alguns minutos andando pela escuridão e gritando desesperadamente e já entendendo que eu não estava mais sobre a minha família, sobre esta terra. Mas Deus faz tão algo, Deus nos mostra, nos dá assim um entendimento, porque o que é viver nas trevas? Eu entendi que naquele momento eu estava perdido na salvação. Eu já tinha perdido a minha salvação, mas Deus me mostrou que as trevas, a escuridão é desesperador, é muito desesperador. Tanto que eu gritava, a minha voz ia e voltava, sabe? Um vazio muito, flutuava e gritava, e a voz ela ia longe e voltava. E então eu permaneci um bom tempo nas trevas, assim, na escuridão, espiritualmente. E eu entendi que naquele momento eu tinha perdido a salvação. Mas hoje, graças a Deus, eu acordei novamente, tive a luz novamente da vida, né? Deus me deu a luz novamente, e hoje eu estou aproveitando aqui junto com vocês para testemunhar a palavra do Senhor, o que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Glória a Deus. Somente Ele. Deus mostra, mas Deus faz nós amadurecer e fortalecer a nossa fé. Por isso, meu irmão, Jesus diz: quem me segue não andará em trevas. Seguir Jesus não é admirar de longe, quando nós vemos tantas pessoas admirando de longe. Eu sigo Jesus, eu acredito em Jesus, mas não pratica, não tem obediência, não tem compromisso com a obra, não, falta muita coisa. Tem um pouquinho só de Jesus. Então vejo que nós queremos a salvação, mas fizemos muito pouco para Jesus Cristo. Por isso Deus quer fazer morada em você. Deus quer fazer morada na sua alma, no seu espírito. O teu corpo é santuário de Jesus Cristo. E por isso, acredite que Jesus pode fazer a diferença no teu trabalho, na tua vida, na tua família. Quantas famílias estão perdidas por somente dizer que acreditam em Jesus, mas na prática não tem tempo para adorar e louvar o nome dele e colocar-se na presença dele. Por isso, seguir Jesus não é admirar de longe, é caminhar atrás dele. O que quer dizer com isso? É obedecer, renunciar, confiar. Não é só acreditar, é seguir verdadeiramente Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, tem gente, muita gente, que está dentro da igreja hoje, que ouve, mas não a pratica. Que sente, mas nunca muda. Sempre está no mesmo caminho, na mesma mesmice, na mesma imaturidade, nas inverdades, manipulando, conversando as outras pessoas, está sempre frequentando, mas nunca está seguindo verdadeiramente. Seguir Jesus, muitas vezes nós achamos que é da nossa própria razão, do nosso próprio ego, que tem que ser dessa forma. Mas a palavra do Senhor nos ensina, nos instrui verdadeiramente.
ela nos coloca nós no centro espiritual. Por isso, meu irmão, Jesus é claro. Só quem me segue é que sai das trevas. E as trevas, eu quero dizer para você nesta manhã, que é uma confusão espiritual, uma escravidão do pecado, é uma falta de direção, é uma vida sem propósito, uma vida desnorteada. E é isso que Jesus nos disse, a sua vida ainda está mergulhada nisso. Mas talvez você esteja perto de Jesus, mas ainda não está seguindo. Ela confirma a palavra de Jesus. Por isso os fariseus ali também rejeitavam Jesus e questionavam Jesus, duvidavam, tentavam invalidar aquilo que Jesus estava colocando sobre sua autoridade. Mas por quê? Porque a luz incomoda quem ama as trevas. Quando você chega perto do seu irmão, da sua irmã, você sente que aquela irmã e irmão entende da presença de Deus, do Espírito Santo, que ela pratica a oração que faz nós chegar mais perto de Deus. Mas se você chegar ali fora e falar o que nós estamos falando aqui, a pessoa que vive o mundo, que vive aquilo que o mundo oferece, ou ela vai te xingar, ou ela vai sair de perto de você. Muitas pessoas que estão carentes de Deus vão derramar lágrimas, mas têm a dificuldade de entrar por aquela porta para seguir Jesus Cristo. Dificuldade de renunciar o mundo, como nós já falamos. Que eu tenho que deixar essas coisas aqui, eu tenho que deixar meus amigos aqui, eu tenho que deixar as festas lá. Então, renunciar Jesus, renunciar às coisas do mundo, é você estar cada vez mais perto de Jesus Cristo. Por isso ele diz, ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, eu sou a força para mim e para você. A nossa fraqueza, muitas vezes, ela vem de nós termos pouca oração, pouco tempo para a oração e muito mais para as outras coisas materiais do mundo físico. Nós somos 100% espiritualmente, meus irmãos. E é por isso que nós estamos aqui falando no nome de Jesus Cristo. Porque a luz incomoda quem vive nas trevas. Quando a luz chega, com certeza ela vai revelar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Quando a luz chega, tudo pode acontecer para uma pessoa, para um abençoado que está sobre esta terra e distante de Deus. Ali, pecados escondidos que estão ali sacrificando na alma vão aparecer. Muitas vezes tem um pouco de religiosidade, aquilo que traz um vazio. Tem muita hipocrisia, muitas vezes, que está dentro de cada um. E aquilo que precisa ser limpado por o amor de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos abandonar essas coisas que nos atrapalham sobre nossas vidas. Talvez aqui neste momento você esteja dentro de você entender, não, tudo isso eu sei, tudo isso eu faço, mas eu sei que a solidão, muitas vezes o vazio, ela nos pega, nos despreparado muitas vezes, porque nós não estamos fortalecidos na oração. Muitas vezes nós estamos nos relacionamentos errados, nas práticas escondidas. Muitas vezes o orgulho está dentro de você, faz você expelir as palavras. A Bíblia mesmo fala, a boca fala do que o coração está cheio. Mas eu quero dizer que muitas vezes também existe a falta de perdão dentro de você e de mim. A luz não negocia com as trevas, meu irmão. Ela tem que expulsar aquilo que está errado. Glórias a Deus. E eu quero só testemunhar aqui mais um pouquinho da autoridade de Jesus para nós irmos para o final. E Jesus afirma aqui na mensagem o seu testemunho verdadeiro, e ele diz, porque vem do Pai. Então a luz de Cristo nós precisamos, não é opinião, ela é uma verdade absoluta que está aqui na mensagem, meus irmãos.
não depende da aceitação humana, da minha e da tua. Ela não muda com o tempo, nós é que precisamos mudar. Há muitos que querem adaptar o Evangelho, querem viver um Evangelho diferente. Querem viver um Evangelho sem confronto, sem renúncia, sem cruz. Querem viver um Evangelho vazio, não querem carregar nem o peso da cruz. Espiritualmente, meus irmãos. Eu falo espiritualmente. Quantas pessoas querem viver do seu jeito, da sua forma, fora do centro de Jesus Cristo, que é a palavra do Senhor? Mas Jesus não suaviza essa mensagem. A luz não se adapta à escuridão, meu irmão. A escuridão é que precisa desaparecer dentro de mim e de você. Em nome de Jesus Cristo, será tudo repreendido. Talvez hoje você entrou aqui, eu não sei, mas Jesus sabe. Talvez com vários confrontos espirituais que nós enfrentamos no dia a dia. Por isso, Jesus nos deixa claro para mim e para você: eu sou a luz do mundo. E a pergunta não é se a luz existe, a pergunta é para mim e você, se você vai aceitar verdadeiramente essa luz de Jesus. Porque existem dois caminhos, meus irmãos. Ou você vive na luz, ou você permanece nas trevas. Não existe meio termo a palavra do Senhor. Ela é verdadeiramente. Por isso, meus irmãos, talvez hoje Deus esteja revelando áreas da sua vida que estão na escuridão. E você tem duas escolhas, meu querido irmão e minha querida irmã, nessa manhã. Esconder e continuar perdido, ou se render e ser transformado. Essa é uma palavra de reflexão, biblicamente. E a luz de Jesus não veio para te condenar. Jesus nos deu a livre escolha, o livre-arbítrio, para mim, para todos sobre esta terra. Mas terá um dia, nós teremos que prestar as nossas obras sobre esta terra, para Jesus. Os livros da vida um dia vão se abrir diante da nossa presença. E nós lembraremos de todas as coisas boas e de todos os nossos erros que nós cometemos e que Jesus nos deu a reconciliação dos nossos pecados. Por isso, seja transformado. E a luz de Jesus nesta manhã não veio para te condenar, mas veio para te dar uma libertação, para você deixar de ser escravos dos seus pensamentos de iniquidades. É preciso abandonar o pecado, é preciso se entregar totalmente, e é preciso decidir seguir Jesus verdadeiramente. É preciso ter compromisso com a obra de Jesus, meu irmão. E quem segue Jesus verdadeiramente não anda perdido sobre esta terra. Vive sempre iluminado, transmitindo uma presença santa. Por isso, hoje é dia de sair das trevas. E hoje é dia de mim e você decidir verdadeiramente. Vamos continuar, muitas vezes, na escuridão dos nossos pensamentos, da nossa vida espiritual, ou nós vamos andar verdadeiramente na luz de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós estamos, diante do altar do Senhor.